Alô pessoal, estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast aqui do Cunha Jordi Pinheiro Advocacia, o CJPcast, já temos aqui o nosso nome. Quem gostou dos primeiros, quem assistiu, quem visualizou, quem der uma força aí pra gente, quem quiser dar um apoio aí pra gente, se inscreva lá no nosso canal, dá um apoio, dá um like aí no vídeo, comente com os amigos, compartilhe, que ajuda bastante a gente aqui, né, Gustavo? Perfeito. E hoje a gente vai falar com um querido amigo mesmo, de muito tempo, Luiz Fernando Rodrigues. Vamos falar sobre gestão por indicadores. O Fernando tem uma trajetória bem interessante, ele é engenheiro ambiental, foi gerente de qualidade de uma empresa transportadora e atualmente é gestor, consultor da Mendes Ishak Gestão. Foi nosso consultor aqui no escritório sobre gestão de indicadores, e a gente vai bater esse papo aqui para trazer um pouco mais desse mundo que para nós advogados é extraterrestre. A gente ainda tem uma barreira aí para entrar nesse tema. Luiz Fernando, bem-vindo aí. Obrigado por aceitar o convite aí para fazer esse episódio com a gente. E esse tema que, como o Gustavo já falou, para a gente aqui é muito... A gente está aqui só para ouvir, basicamente, porque o advogado a gente aprende na faculdade, eu costumo dizer que a gente aprende na faculdade só o direito. Malmente, né? Então a gente aprende a aplicar o direito, até a leitura, né, sobre determinados pontos. Mas gestão de escritório, como é que a gente vai... Tem muita coisa nesse mundo de escritório que tem um conceito corporativo. Então, Fernando, ajuda a gente aí. Um detalhe, é estranho chamar ele de Fernando, mas tudo bem. Se controlem para não falarem outras coisas aí. Meu amigo, bem-vindo aí. Bem-vindo. E o que você pode contar aí pra gente, assim, sobre a tua trajetória, como é que você começou nessa área, o que isso tem a ver com a tua formação de original, como isso se linkou nesse caminho, conta aí pra gente. Obrigado pelo convite, boa tarde para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Acho que esse convite ele foi construído com pequenos passos, assim, né? A gente já veio desde 2019, quando começamos aquele primeiro trabalho na área da gestão, na gestão por indicadores, e se perpetuou, né? Nós já temos a nossa amizade de muitos anos, então acaba que cria uma relação de confiança, onde vocês entram em contato quando precisam, eu entro em contato quando precisa, e assim a gente vai trabalhando. E resultou nesse convite. Obrigado de verdade por estar aqui para falar de um assunto que é interessante, digamos assim, né? É interessante porque, como tu falaste, Yuri, áreas muito técnicas, áreas muito tecnificadas, e aí vem aquele paralelo que eu estava comentando da área da saúde. Vocês aprendem na universidade a legislar, né? A trabalhar com leis, a estudar, a interpretar os caminhos da lei, assim como os médicos aprendem as suas áreas técnicas, mas ninguém aprende a olhar o seu negócio como empresa, né? É difícil isso porque, até para a gente, consultor empresarial, que hoje exerce a função de consultor empresarial, não começa dessa forma também, né? A minha trajetória, como vocês leram, diz isso. Eu me formei em engenharia ambiental no momento em que, principalmente na nossa região, tudo era para engenharia ambiental. Vai ser rico. A ciência do futuro. Vai ser rico quem for engenheiro ambiental. Né? Vai ser rico quem for engenheiro ambiental. Tem que ser engenheiro civil, engenheiro eletricista, nem pensar. Na Amazônia é engenharia ambiental. E o mercado vai explodir. Todas as empresas precisam, todo mundo vai contratar um engenheiro ambiental, tudo papo furado. Rapidinho, nesse processo de decisão do curso, lá atrás, em 2002. 2002. A gente fez convênio junto, mas assim, a escolha do curso já foi nessa época pensando nisso, ou foi meio nesse contexto aí de área do futuro, ciência do futuro? Tinha duas coisas. Porque a gente consegue fazer um paralelo com a advocacia, porque ao fim e ao cabo ele é um profissional liberal como nós, advogados. Então é interessante ouvir essa trajetória. Tem muita gente que vai para advocacia às vezes por falta de opção. Essa aqui tem muito disso. Como vai para administração também. Não, cara, foi uma decisão. Teve duas vertentes principais, assim. Uma foi, tinha isso da profissão do futuro, da Amazônia, de todo esse apelo, mas também tinha um verdadeiro receio, né?
existia uma pressão muito forte, a gente lá tinha 17 anos, tinha que passar numa pública, tinha que passar porque, enfim, tinha que dar orgulho para os pais e tal. E no fundo, hoje, analisando como adulto, o que eu queria fazer era engenharia de produção. Mas eu fiquei com medo de não passar, porque a concorrência do ano anterior ao nosso era uma concorrência muito forte. E para tu ver como as coisas são, a gente se prepara, a gente estuda, e aí eu passei em 18º, lembro benzinho disso, num curso que era de 20 vagas, porque era 20 do processo seletivo e 20 do processo... Sim, tinha uma divisão de entrada de ingresso. E aí, com a pontuação que eu fiz, eu entrava em engenharia de produção e parece que entrava em medicina, na época. Ou seja, foi bem concorrido. Foi, não. Engenharia ambiental, na época, era muito concorrido. Acho que foi a segunda maior concorrência da UEPA, da Universidade do Estado, naquele ano que a gente fez. Entendeu? Então, foi muito bacana por isso. Mas a escolha foi assim, foi uma escolha meio empurrada, vamos dizer assim. E aí, quando eu me formei em engenharia, quando eu estava estudando para engenharia ambiental, eu sou filho de pais funcionários públicos, né? Um pai do magistério, mestre, doutor, e terminou a sua carreira, aposentou a sua carreira como professor universitário. Agrônomo, né? Veterinário, mas como professor universitário, que é um dos meus grandes exemplos, se não o maior exemplo que eu tenho de perseverança, de caminho a seguir é meu pai. E a minha mãe sempre foi uma médica concursada também do Ministério da Saúde. Então, assim, eu fui criado para ter a estabilidade, né? Eu fui criado como filho de funcionário público que precisa da sua estabilidade, garantir o seu mensal e tal. E o primeiro conflito que eu tive até dentro de casa foi esse, porque meus pais não aceitavam muito eu querer ser do privado. Falei, não, pai, não quero ser pesquisador, não quero fazer bolsa do PIBIC, não quero. É a pergunta que todos os pais fazem, assim, se formou em direito, vamos ver qual concurso agora que vai fazer. Qual concurso, E quando eu cheguei lá em casa e disse que eu não ia fazer concurso público, foi a Terceira Guerra Mundial, mas por quê? Faça um concurso que você pode advogar, tem tanto concurso. A cultura aqui no estado o que eu quero fazer da vida não dá para ser advogado público e advogado privado ao mesmo tempo. Não dá. E é engraçado porque, assim, lá naquela época, quando isso aconteceu, já se desenhava o que eu me transformei hoje, né? Assim, uma pessoa do que a gente chama lá na empresa do mindset de crescimento, ou seja, zero estabilidade no mês a mês. Nosso negócio é estar crescendo, buscando crescer. Na hora que a gente tá no mindset de crescimento, a gente vamos enfrentar meses ruins, meses bons, mas o foco sempre vai estar no crescimento. Né? Então, já naquela época, eu não focava na estabilidade. A ideia era focar realmente no crescimento mesmo. E esse ponto, para nós advogados, ele é fundamental, porque a gente tem, assim, nos nossos ombros, a sociedade dizendo, faça concurso público pela estabilidade. E assim, a gente sabe que estabilidade não existe. A gente vê agora na crise que teve recentemente no Rio de Janeiro que servidor público parou de receber. Então a estabilidade existe propriamente dita. Quem diria que ia chegar nesse momento? Exatamente. Né? Então a estabilidade não existe. E aí tu fazendo esse paralelo para os advogados que estão nos ouvindo, é isso, estabilidade não existe. Tem mês que eu vou arrebentar, tem mês que eu vou pagar as contas, tem mês que eu não vou conseguir pagar as contas, mas tá tudo bem, o importante é focar ali. Focar que vai ter uma coisa maior e assim, isso vira na verdade um grande incentivo, vira uma grande motivação. Isso não é aleatório também, isso é programado. Exatamente, isso é a conversa de hoje inclusive. Isso deve ser programado, não existe, não entregue na mão do acaso, do judiciário e tal, mas existe um processo. Existe um processo assim que passa por indicadores, né? Ou seja, a gente já tem, a gente que trabalha com consultoria há mais tempo, já tem assim uma ideia de duração média de contratos, uma ideia de ticket médio mensal, então... Coisa que a gente não faz ideia quando está na faculdade para precificar o próprio serviço de advocacia. Não faz. Então assim, hoje eu já tenho mais ou menos uma noção dos meses que vão ser melhores ou piores ao longo do meu ano. Agora, obviamente, tem situações como a que aconteceu no mês passado, né? A gente tinha um cliente bastante presente dentro da empresa, e bastante presente que eu digo financeiramente falando, e simplesmente encerrou os contratos, né? A gente tem muito disso também, a gente trabalha muito a gente foca muito na qualificação do nosso cliente, e o cliente tem que ser qualificado tanto para a gente quanto para ele.
Então, assim, se não é um cliente qualificado para a gente, um cliente que dá resultado, que dá retorno, que dá valor para o trabalho de consultoria, que vê valor no trabalho de consultoria, que agrega isso ao seu próprio serviço, ao seu próprio produto, também para a gente, às vezes, a gente prefere pular fora. Então, alguns clientes, às vezes, a gente, antes de acabar o contrato, ou até mesmo ele, antes de acabar o contrato, a gente encerra porque não está dando resultado, não está gerando resultado. E a gente entende assim, eu vou gerar resultado em outro cliente. A consultoria trabalha por horas, isso é um indicador importantíssimo também para vocês da advocacia. Então a consultoria trabalha por horas, então enquanto eu estou queimando horas, matando horas em um cliente que não tem qualidade para a gente, eu poderia estar num cliente que tem muito mais qualidade, que dá mais valor para o trabalho, que vai até pagar um valor melhor para a gente, entende? Então esse mindset, lá atrás, já me martelava a cabeça. Mas assim, para depois não dizer que eu não tentei, eu estagiei no órgão público, Quem nunca? Eu fui tentar fazer mestrado e doutorado, prova de mestrado no interior de São Paulo e tudo. E aí, cara, fui muito bem nas provas técnicas, muito bem na prova de inglês, mas não passava porque eu não tinha trabalho científico. Eu não tinha feito produção científica como acadêmico. Então, virei pro meu pai e falou, pai, tentei, cara, não é minha praia e tal. E aí, naquela época, tinha muito que a gente chama de concurso público-privado, lembra que a gente falava? E aí eu passei num processo de trainee e fui morar no Mato Grosso, né? E aí eu tive minha primeira experiência. Tangará da Serra, lembra bem? Serra. Mais famosa como Tangamandapio, né? E aí eu fui morar em Tangará da Serra e lá eu era engenheiro ambiental trainee da usina de Itamaraty. Que é uma imensa, uma empresa gigante. Eu acho que ainda tá? Eu não tenho certeza, mas eu ainda acho que ainda é a maior unidade de produção individual, moagem individual de cana-de-açúcar. Obviamente tem usinas muito maiores, mas elas são muito maiores somadas às produções em várias usinas menores, né? A Itamaraty é individual, única, em uma única unidade. Mensal ou anual é a maior produção. É a maior. E aí fomos para lá. E lá eu tive minha primeira experiência com o processo, né? Com o processo de qualidade. E aí eu descobri que era aquilo que eu queria para minha vida. Em algum momento. É uma coisa que, assim, gestão de qualidade, é uma coisa assim que no ouvido do advogado entra, mas não cai bem, assim, a priori. Não só do advogado, né? De qualquer pessoa, não só. Mas aí, qualidade, eu fico pensando, o cara quer dizer, gestão de qualidade, então o cara olha o material e vê se o material tá bem pintado, tá bem construído. Tem algumas interpretações, né? E aí eu tive meu contato com a área de qualidade e falei, puta, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero pra mim, porque eu quero ter um olhar diversificado, eu quero ter um olhar do processo, eu quero ter um olhar do todo e tal. E aí resolvi voltar pra Belém. Né? Rapidinho. Assim, eu sei que você não vai explicar ainda com detalhes, acho que a gente vai chegar lá, mas só para ter uma ideia, qual foi a primeira, assim, você chegou lá nas usinas de Itamaraty, em Tangará, você falou que teve o primeiro acesso a processos, né? Primeiro contato com processos, o que foi esse primeiro, assim, o que mais te assustou, que falou assim, isso é o processo? Quando eu cheguei em Tangará, a usina tinha iniciado um processo de implantação da ISO 14000. Né, do selo lá da ISO 14000, da certificação. E aí a usina, resumidamente, era dividida em algumas gerências. Então tinha a gerência de ambiental, a gerência agrícola, a gerência de manutenção e a gerência de corte CCT, que chamava corte, carregamento e transporte, eu acho. Certo. E aí quando os trainees entraram, a gente recebeu um treinamento prévio e aí falaram assim, olha, a gente precisa de um trainee da área ambiental para poder ajudar a área agrícola, a gerência agrícola, que era onde tinha o maior orçamento da usina, a se adequar para a ISO 14000, que vai ser em dezembro. Isso era em fevereiro. Então você já entrou como trainee com essa missão. Com essa missão. Não, na verdade assim, eles botaram na mesa. Entendi. Nós éramos 50 trainees, então a maioria era agrônomo, foi para as áreas agrícolas, e nós éramos 3 engenheiros ambientais. E aí um gostava mais da área técnica, então foi para a área do laboratório. O outro gostava mais da área de carregamento, de área mais operacional. Aí ele foi para o CCT e eu fiquei na área agrícola. Entendi. E aí, onde é que vem a palavrinha processo, né? Me deram uma planilha e aí eu tinha algumas ações. Fizeram um levantamento de aspectos e impactos ambiental antes, né? Antes da gente chegar. E tinha uma série de adequações, coisas que naquele momento estavam erradas e que precisavam ser alteradas e organizadas para certificação. E aí me deram esse papel e falaram assim, filho, é teu.
Executa. E aí eu falei, e aí, como é que eu tenho que fazer? Se não, olha, aí tinha lá um que era organizar a coleta seletiva de lixo. Cara, isso envolvia manutenção, envolvia as áreas agrícolas, envolvia a área de meio ambiente, envolvia a parte dos rurais, né? Que na época ainda tinha muito cortador de cana manual. E aí eu falei, cara, aí o cara virou pra mim, tens que entender do processo. Aonde começa, aonde termina, quais são as influências, quais são as interações de cada área até chegar nesse problema. E aí foi, cara. E aí meu trabalho era esse. Eu chegava na usina, debaixo do braço com a minha pastinha, via qual era o carro que estava disponível e rodava. Isso que tu falou, entendeu? De conhecer o processo. Enfim, a gente trabalha com processo, mas com outro tipo de processo. Mas assim, eu falo por mim na área criminal, por exemplo. A gente tem muito aqui no escritório crime ambiental, proveniente, por exemplo, de manejo florestal. Enquanto eu não fui até um projeto de manejo no meio do mato, para entender a sequência, para saber o que é a cadeia de custódia. Não, eles estavam conversando entre eles, não, porque a cadeia de custódia tá certa e não sei o que. Pô, que diabo isso, né, de cara? Cadeia de custódia é isso? Que diabo? Então, assim, até para que o cliente me sinta integrado, me integre dentro do organograma, eu preciso falar a linguagem dele. Como é que eu vou falar a linguagem dele se eu não entender? Então, para quem uma dica para advogado aí, cara, conheça a empresa que você vai ter, conheça os processos, porque o processo judicial ele é proveniente normalmente de um processo empresarial. Então, se tu não conhece o processo empresarial, de repente tu não vai conseguir entender de onde veio. Exatamente. Então, isso é muito importante, cara. É um negócio assim fundamental. E aí foi quando, cara, eu fui entender realmente essa linguagem processual da interferência das relações e tal, e que elas precisam ser positivas, mas também se elas forem negativas, ok, vamos melhorar, vamos trabalhar em cima disso. E aí eu decidi que era aquilo que eu queria pra minha vida, só que eu tinha um problema. Eu já tinha analisado o cenário e eu pensei assim, até foi o que eu falei pra minha mãe na época, pra minha, que era minha namorada, que hoje é minha esposa, mas era minha namorada na época. Eu falei assim, se eu ficar aqui, talvez eu seja um dos melhores engenheiros ambientais dessa usina, mas eu vou ser sempre focado, limitado à área agrícola, ao agronegócio, né? Hoje o agro é fantástico, né? Hoje talvez eu teria tido outro pensamento se fosse na época. Mas eu falei, cara, eu não quero isso. Exatamente pela visão de processo, eu quero olhar como um todo, eu quero ver outras coisas, eu quero trabalhar outras etapas. E resolvi vir embora. E voltei para Belém, peguei minha rescisão todinha, lá da usina. Ficar quanto tempo? Fiquei um ano. Peguei minha rescisão da usina e comprei e paguei uns cursos na área de qualidade, de certificação ISO 9000, ISO 18000 e ISO 14000 em São Paulo. Uma demanda que na época a gente não sabia que dessas certificações apostou. Apostei nisso. Quando tu tava no Mato Grosso, tu tava fazendo bate-volta para terminar a especialização em São Paulo? Não. Já tinha terminado. Já tinha terminado. Não, na verdade, isso foi antes de São Paulo, né? Foi antes de São Paulo. Tá. E aí eu entrei aí eu tive a oportunidade de entrar na empresa de transporte e logística que eu trabalhei por 11 anos, como coordenador de qualidade. Então, quando eu voltei de São Paulo com meus cursos de qualidade válidos com a experiência da indústria, isso. Exato. E com os cursos na área de qualidade atualizados, vamos dizer assim, eu fui convidado para trabalhar na empresa de transporte e logística, no operador logístico. E fiquei lá por 11 anos, né? E aí lá eu cresci, lá eu vivi experiências fantásticas, lá eu vivi uma série de experiências que hoje me fazem, com certeza, construir o consultor de empresas que eu sou hoje, né? E nessa seara foi quando eu falei, cara, eu preciso fazer algo mais. E aí eu tomei a decisão, né? Bati na mesa, tomei a decisão e falei assim, cara, eu vou embora para São Paulo, que eu vou fazer minha pós-graduação em São Paulo, na área de qualidade, né? Eu tenho uma dúvida, assim, o que relaciona, no caso, o que você pega de... eu tô falando de mudança de mercado, mudança de perspectiva, a tua própria evolução profissional, né? Essa percepção que todo profissional tem, independente da área. Mas assim, qual o link que teve da tua formação originária de engenharia ambiental para essa área de qualidade, gerente de qualidade, de controle de qualidade, né, no caso? Para mim, cara, o link, assim, a engenharia ambiental para mim me proporcionou que eu fosse para a usina e ali eu tivesse o contato com uma certificação ambiental, um processo de qualidade, melhoria de qualidade ambiental. E aí é preciso que a gente tenha em mente o seguinte: quando partiu a curiosidade, que é o que eu mais comento assim com alguns alunos, com clientes, com parceiros, é assim, gostou de um assunto? Sabe, te aprofunda nele, não custa nada tu aprender um pouquinho mais e de repente tu acha ali um viés interessante. E quando eu gostei disso, eu me aprofundei e fui descobrir que assim, o mundo da
da qualidade é muito amplo. A gente tem qualidade automotiva, a gente tem qualidade de serviço, qualidade de saúde e segurança, qualidade hospitalar. Te abriu um leque. E aí eu falei, cara, é isso que eu preciso. É isso, eu preciso ser bom nisso, porque se eu for bom nisso, eu vou poder ter acesso a qualquer universo. Entende? Eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir sair de uma indústria para o setor de serviço, eu vou conseguir trabalhar num açougue, na indústria têxtil, porque eu vou entender do processo, eu vou entender de buscar a qualidade naquele processo, entendeu? Entendi. E assim foi. Toda empresa tem processo internamente. Toda tem. E a importância de você também identificar esses pontos de ligação, ou seja, você entrou na indústria através da tua formação para fazer uma coisa específica. Isso. Daquela certificação que estava sendo exigida num curto prazo. Exato. Aquilo te deu um start. Start. Te ligou para algo maior. Exato. Essa questão de qualidade é muito maior do que apenas essa certificação. Exatamente. E essa experiência te trouxe, você aprimorou e você está ligado a esses novos demandas. Exato. E aí, mais uma vez, é a virada de chave. Porque assim, se eu ficasse na usina, os trainees eram tratados de maneira diferenciada. Os trainees, quando acabava o processo de trainee, já tinham cargos de liderança. E eu poderia ter ficado ali. Meu salário ia dobrar, mas eu falei, não, cara, eu quero ter algo diferente, eu quero ser do privado, eu quero ser, sabe, eu quero estar na indústria, eu quero estar no serviço, eu quero estar em todos os lugares. O mercado está sempre mudando também, então, ou seja, trazendo para o universo do escritório de advocacia, a gente tem visto hoje, com essas novas práticas, novos conceitos, o ESG, né, sendo internalizado em processos de todo tipo de empresa, produto, serviço, indústria, etc., os escritórios de advocacia também estão sendo obrigados a, primeiro, entender para assessorar esse serviço, porque são práticas que hoje já são exigidas não apenas para o produto final, ou seja, o teu produto final não precisa ser necessariamente um produto vendável no conceito ambiental sustentável, mas o teu processo também hoje tem esse controle. E os escritórios, a gente já vê escritórios iniciando o seu processo de eliminação, né, de zerar a sua pegada de carbono, sua pegada ecológica, para zerar, né, as suas emissões. Então isso já está sendo internalizado no próprio prestação de serviço. Tem clientes que exigem do escritório esse 0 a 0 em termos de emissões para que isso é uma coisa interessantíssima. Muito interessante. Cara. O mercado está mudando. Então, assim, isso é um leque. Sem dúvida alguma. A importância de você estar ligado nessas mudanças de mercado e também apto, né, disposto a aprender a consumir aquilo e identificar a tua construção né, aproveitar essa tua construção e te levar para um caminho que você eu vejo mais um reflexo nisso, Yuri, sabe? É legal de assistir essa trajetória, porque o história de advocacia hoje, ele não é só uma história de advocacia. Ele não é um lugar onde chegam problemas em que vocês têm que interpretar, dar uma solução, dar uma saída. Ele é uma empresa. Ele é um negócio. Exato. Entende? Os teus clientes são de fato teus clientes. E aí, mais uma vez, como eu já conversei com vocês, a gente traça o paralelo na área da saúde. O médico, o dentista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, eles muito têm dificuldades, às vezes, de entender pela questão passional que é colocada em cima da profissão, da questão linda do salvar vidas e do tal. E aí, não, esse não é do sacerdócio da medicina. Não, esse não é meu cliente, ele é meu paciente. Não, cara, é ele que deixa o resultado, é ele que deixa a tua satisfação, sabe? Os dois, né? Entende? Então, assim, é legal ver isso no história de advocacia, porque naturalmente as coisas estão sendo vistas como empresa. E quando a gente enxerga realmente nosso negócio como empresa, não tem outra saída que não gerenciar isso. Foi um pouco da nossa dor aqui, assim. Não tem outra saída. A gente começou no escritório porque nós somos amigos. Eu, o Gustavo e o Thiago, nós somos amigos. Como é que se começa normalmente em empresas? Unindo interesses, né? Unindo interesses. E no caso da advocacia, isso é muito claro. Várias literaturas dizem o seguinte: quer fazer uma sociedade? Não faz sociedade com quem é parecido contigo. Faz com quem é complementar, né? Então, na advocacia tem muito disso. O Yuri tem uma pegada ambiental, o Gustavo tem uma pegada criminalista, o Thiago tem uma pegada empresarial. Né? Na verdade, então, eu tenho uma percepção de que intuitivamente os escritórios acabam aproximando quem é próximo mesmo. A gente foi um pouco fora. A gente até pensou isso no início, mas o que mais motivou a gente a formar o escritório foi a nossa amizade. Se você olhar para trás, realmente, olhar ao redor, tem muitos escritórios que dizem assim, o cara é eminentemente trabalhista, tem 4 sócios, porque todo mundo é trabalhista. Todo mundo trabalhista, exato. Mas assim, concorda também. Mas é uma lição importante que você está dizendo aqui. Então, mas concorda também que quem começou há 2 anos atrás, 100% trabalhista, já viu que pode ganhar dinheiro diversificando. Porque senão fica indicando todo mundo, os histórias dos outros, e o cara pode trazer isso para dentro. É um intuito, assim. Ou seja, isso é enxergar como empresa. Isso é enxergar, ver a coisa acontecendo, entendeu? Exato. É exatamente isso.
vocês se uniram complementando as ações, as atividades que vocês fazem, né? As áreas que vocês atuam. Isso foi um bônus aí meio que imperceptível no nosso caso. Isso foi um inconsciente que no final das contas deu certo. E agora, mas assim, o fato é, ainda que tivesse sido planejado, ou seja, os 3 sócios em áreas que se complementam, ou não, fato é que a lógica dentro do escritório ela não funcionava como empresa. A gente não se preocupou com isso no início. A gente não teve. A gente pensou o quê? Nós vamos. A gente sabe advogar, a gente sabe direito. Não tinha gestão. A gente não tinha gestão propriamente dito. A gente montando. E essa é a grande dificuldade. Talvez os escritórios de advocacia, se a gente pode dizer que também não tinha gestão, é absurdo. Mas assim, a nossa gestão que a gente se preocupava naquele momento voluntária era uma gestão financeira, que já é uma coisa bem interessante. Isso. Entendeu? Mas dentro do leque gestão por qualidade, indicadores, gestão por indicadores que está dentro do processo de dizer o seguinte, etc, tal, a gestão do marketing, a gestão do comercial, a gestão que até hoje a gente não sabia, a gente tá dando cabeçada até hoje. O escritório tem 10 anos e até hoje vocês vão buscar conhecimento nesse sentido. Exatamente. E a gente está ainda, vamos lá, agora a gente está muito na pegada do marketing, entendeu? Cara, marketing para poder fazer o comercial. Desculpa o AB, mas é uma realidade. A gente tem que ter um comercial. Não tem jeito. Acabou. A gente trabalha com marketing, mas quando o cara coloca... o marketing coloca um cliente sentado na nossa frente, é técnica comercial. Acabou. Eu preciso saber como vender para o cliente. Né? Como fechar. Técnicas de venda, técnicas de gatilho, técnicas de várias coisas para você. Então hoje a gente está assim, cara, bora deixar redondo a área de marketing, porque nunca foi trabalhado, porque o advogado é até... Culturalmente é até tipo, desestimulado a fazer marketing. O teu marketing é o boca a boca. Mas é muito bom. Ótimo. Quando tu tens cliente que te defende. E quais são os outros canais, né? Exatamente. A gente precisa. Então hoje a gente está assim, engatinhando na questão do marketing, para o próximo passo a gente começar... Pelo menos a gente percebeu. Exatamente. Não, e é legal essa percepção, porque eu lembro quando a gente conversou em 2019, quando começou, foi uma das perguntas que eu cutuquei vocês. Eu disse assim, cara, como que a gente vai fazer para faturar mais? Né? Qual é o grande objetivo? Não é faturar mais? Não é crescer? Não é ter outras unidades? Não é aumentar o rol de clientes? É faturar mais, né? Ninguém ao fim e ao cabo é faturamento. Então como é que a gente vai faturar mais? E aí a gente teve uma dificuldade de conduzir naquela época, de dizer assim, não, eu não posso, a OAB não deixa, 3 dinossauros a OAB não deixa, eu acho que é o boca a boca, não, eu não posso fazer, não sei como é, não enxergo bater na porta e tentar vender. E aí vem a pergunta, tá beleza, quais são os outros canais? A gente vai ficar na mesmice? Não vai. E aí passaram isso aí quase 3 anos e vocês hoje estão vivendo essa realidade. Não, mas já em 2019, assim, a gente chegou... Isso tudo começou de uma maneira também muito natural, assim, não foi planejado. Não foi planejado. A gente viu, foi difícil. Foi doloroso. Porque, assim, pra gente colocar o primeiro consultor anterior que teve a ti foi o parto. Em 2017, eu fiz o curso de gestão da GV. Eu sou formado em gestão empresarial, que é aquele curso que te dá uma noção geral. Tu não sai especialista de nada, mas tu consegue entender o que é a tua empresa. E aí, quando eu terminei o curso... Pra advogado assim, é tudo, né, mano? Quando eu terminei o curso, eu digo assim... Cara, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu digo assim... E agora? Caralho... Eu lembro quando ele trouxe a primeira vez esse assunto aqui dentro do escritório. Tá tudo errado. Eu disse, mano, a gente tem que fazer isso. E eu não, olha, vamos fazer isso. Só que, tipo assim... Não dá, a gente não consegue, porque a gente acaba sendo tomado pelo dia a dia, pela rotina, não sei o quê. Aí assim, cara, a gente precisa colocar um consultor aqui dentro. Aí a minha orelha esquerda virou... Tu é doido? Gastar dinheiro. Como é que tu vai colocar uma pessoa de fora pra dizer como é o meu negócio? É o normal. A pessoa vai entender mais do meu negócio do que eu nunca. Mas essa parte que o consultor também aprende a vender. Conseguir mostrar esse caminho diferente. Exatamente. Aí o stick push aí... 2018, a gente colocou uma primeira pessoa aqui dentro, fez um trabalho muito legal. Ele fez um trabalho muito com pessoas, então a gente conseguiu entender as pessoas, a função, alguns conceitos, e aí depois a gente foi contigo para fazer a questão da gestão por indicadores, mas assim... Mas antes disso teve a dor, assim, a gente só conseguiu
dar esse passo, porque a gente sentiu uma dor antes. A gente começou do zero. Assim, ninguém tinha cliente antes. Sim. A gente só fez reunir no direito. A gente só fez reunir o que a gente era amigo, a nossa relação pessoal, a gente levou para dentro de um escritório. E assim, daí, beleza. O que isso já é muita coisa, eu vejo assim. Claro, mas assim, a gente não tinha. A gente foi crescendo, no cabeçada, errando e acertando, ganhando um caso ali, ganhando um honorário aqui, e foi crescendo, foi se organizando, foi ampliando, tal. Chegamos a percepção nossa, assim, chegamos aqui, a gente bateu num teto que esta relação de boca a boca, familiar, de amizade, a bolha já não é suficiente. Exato. O que a gente vai fazer? Aí o Gustavo, depois de várias outras conversas, a gente já bateu boca muito aqui nessa mesa, discutindo alternativas para isso. Nem nessa, na outra. Inclusive. Na outra e nessa. E aí o Gustavo veio com essa ideia, fez o curso de gestão já um pouco como resultado dessa dor, e trouxe essa sugestão. Eu falei, não, como é que um cara de fora vai entender mais do meu negócio do que eu mesmo? Não, foi doloroso. A nossa cultura impõe isso, a cultura do advogado, a formação em direito, geralmente todo o contexto de formação do advogado, do bacharel em direito, até passar na OAB, te puxa para uma coisa meio conservadora, meio burocrática, meio terno-gravata. É o que eu falei do sacerdócio quando eu trabalho com a parte da saúde, da medicina. É difícil quebrar essa visão, entendeu? É difícil quebrar essa forma de enxergar o seu negócio, entende? Eu costumo dizer sempre o seguinte: fazer gestão é você conhecer o seu próprio negócio. Uhum. E se você perguntar para muitos empresários do ramo que for, cara, as pessoas não conhecem seus próprios negócios. Eu lembro assim, às vezes a gente começa conversando com algum empresário, com alguma empresária e assim, vamos supor, ela vende roupa, um exemplo. Começa a conversar, eu entendo de gestão, eu fiz um curso, eu fiz aquilo outro e tal, aí quantas roupas a senhora vende por dia? Não sei. Eu teria que levantar. Beleza. Qual é o seu turnover? A média do seu turnover? Pois o contador vai me explicar porque ele que faz a minha folha de pagamento. Tá, beleza. E quanto tá ficando de margem de contribuição na última linha da sua DRE? O que é DRE? Né? E aí você começa a ver que não é que a pessoa tem que saber isso tudo decorado, entende? A pessoa precisa saber, assim, se ela não sabe dizer pelo menos assim, olha, eu acho que deve ser mais ou menos 100 vestidos por mês, significa que pelo menos há uma semana atrás ela viu esse número e ela lembrou, entende? Então, pelo menos há uma semana atrás ela estava fazendo gestão. O que acontece muito é que as pessoas não conhecem dos seus próprios negócios. Por isso que a gestão por indicadores ajuda muito. Porque a gente entra, entende do processo, vê as dores, vê aquilo que é importante, vê o que é a dor para o Yuri, vê o que é a dor para o Gustavo, vê o que é a dor para o Thiago, e aí tenta juntar isso tudo em indicadores que se conversam. E aí a gente começa a entender do negócio. E aí o Yuri vai conseguir falar do escritório, e isso vai ajudar até o fortalecimento da venda, do marketing. Aí que eu queria chegar. Entende? Esse é o grande lance. Tenho duas perguntas. Primeiro, qual é essa relação a gente falou começou falando da tua trajetória, da tua experiência, controle de qualidade. Aí a gente foi depois para gestão por indicadores, onde isso pode... Eu acho que a pergunta acho que talvez a primeira pergunta para a gente chegar nos indicadores, e me corrija se eu estiver errado, o que é processo para fins de gestão e para dentro de uma empresa? Porque são advogados que estão ouvindo a gente. Na hora que o advogado ouve o processo, ele pensa logo no juiz, no promotor, no PJE, não sei o quê. Mas assim, para fins de gestão, o que é processo? Olha, eu poderia te dar várias, digamos assim, conceituações, tá? De várias literaturas diferentes. Mas acho que para ficar claro, para ficar fácil para as pessoas entenderem, o processo ela é uma interação de atividades. Então assim, eu tenho um processo de compras. Vou dar um exemplo para vocês. No processo de compras, eu tenho o procedimento de cotação, eu tenho o procedimento de compra efetiva, eu tenho o procedimento de recebimento do material, o procedimento de lançamento dessa nota para fazer contas a pagar. A junção desses procedimentos me dão um processo de compras. Entende? Então, assim, só para trazer para a realidade do advogado. Sim. Então, o fato de o cliente chegou, fechou o contrato, assina o contrato, manda elaborar a petição inicial.
isso é um processo. É um processo, é um caminho. É um caminho a seguir para chegar no resultado, entende? É uma interação de atividades para se chegar no resultado. Mas ele é meio intuitivo para o advogado, assim. O que isso faz? Assim, para qualquer negócio, ele é meio intuitivo, entendeu? Mas qual o impacto disso para a gestão? Eu costumo sempre colocar também, quando eu falo de cadeia de suprimentos, né, que a minha seara sempre foi a área da logística, a área da operação, e isso virou para a gestão de indicadores com o passar do tempo. Da melhoria contínua. Mas assim, o que é o grande lance que eu falo para as pessoas? Quando eu trabalho de cadeia de suprimentos, eu falo assim, as pessoas falam, poxa, é difícil imaginar a cadeia de suprimentos do meu negócio. Eu disse, eu concordo, é difícil. Talvez para quem não conheça. Para quem conhece, basta pegar uma folha de papel A4, sentar a bunda na cadeira e desenhar quais são as minhas entradas e quais são as minhas saídas. O que eu preciso ter para fazer o que eu faço e o que eu entrego. Quando você começa a desenhar isso, você começa a ver as interações disso. E você começa a explodir a sua cadeia de suprimentos e você começa a ver quais são as principais influências. Se tem influências externas, se tem influências internas, quem são teus fornecedores, quem entrega o que para ti, para que tu faças alguma coisa. E aí você consegue identificar onde você pode atuar. É para atuar no conjunto da obra? É. De uma vez só? Não. Tem que ter um ponto de partida. Então, por isso que eu te falo, é intuitivo o processo? Se tu perguntar para qualquer pessoa, a pessoa entende do processo dela, mas ela entende a interpretação, o estudo e a análise profunda desse processo? Às vezes não. Com certeza não. Às vezes não. Isso entendeu? em algum e qual a momento vai doer. importância disso para fins de entrega do resultado? Isso quer dizer, controlar isso, de que forma isso vai impactar no teu resultado ou não? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Usaste a palavra certa, que é controle. Quando a gente entende do nosso processo e quando a gente consegue, mais uma vez, usar esse termo, as interações das atividades, a gente sabe onde a gente precisa apertar. A gente sabe onde a gente precisa controlar. Então, às vezes, o nosso foco está numa coisa e não é essa coisa. Eu sempre conto uma história de uma cliente que a gente teve, que é... Eu costumava dizer, eu cheguei na loja dela e ela se incomodava com a quantidade de vezes que ela consertava a porta da loja. E ela dizia assim, mas essa porta quebra demais, essa porta é isso. E aí assim, aquilo era uma dor dela. Sim. Cabia a gente respeitar aquela dor e tentar achar alguma solução para aquela dor. E qual foi a solução? Eu virei para ela e disse assim, quanto a senhora gasta com manutenção dos seus computadores? Não sei. Quanto a senhora gasta com manutenção do ar-condicionado? Não sei. Quanto a senhora gasta com manutenção de algum outro item eletrônico? Também não sei. Eu falei assim, entende? Vamos tentar levantar isso? E aí eu mostrei para ela que ela gastava 10 vezes mais do que ela gastava com a porta, ela gastava com a manutenção dos ar-condicionados que eram velhos. Entende? Então eu mostrei para ela e disse assim, a senhora, em vez de se preocupar com o todo, está se preocupando com um negócio desse tamanho. Entende? E hoje, esse todo, se a gente falar em manutenção civil ou manutenção predial de uma forma geral, a senhora está gastando quase 15% do seu faturamento nisso. E a senhora está preocupada com a porta. Entende? Show. Então é isso. Às vezes, quando a gente... E aí, volta a dizer, ela entende do processo dela? Entendia, era uma loja de roupa. Então ela sabia como vender, ela sabia como comprar, ela se metia em São Paulo para comprar roupa barata e boa. Ela sabia tudo, ela sabia o métier dela. Mas apertar o controle dos custos para aumentar a última linha do resultado, ela não sabia. Entende? E a mesma coisa com a história de advocacia. Às vezes vocês estão focados no melhor sistema, estão focados no melhor processo, estão focados no melhor conforto para os advogados e vocês não estão focando em alguma coisa que está gastando muito dinheiro, que a torneira está aberta, entendeu? E isso é válido, desculpa te cortar, isso é válido para uma empresa de pequeno porte, para um escritório de 1 ou 2 advogados e para uma grande empresa. A lógica é exatamente a mesma. E tu falando aí, eu fiquei pensando assim, que às vezes o advogado sozinho, a grande dificuldade dele é a agenda dele, é se atrapalhar. Da feita que eu crio, que eu desenho, como tu falaste aí, um sistema, olha aqui, olha, o meu processo é esse, eu faço isso, ele analisa, vem um consultor, como é o teu dia, então a gente vai fazer esse processo assim, ele consegue otimizar o tempo dele, ele consegue entregar mais rápido, ele consegue... Então, isso ele é válido para tudo. É isso. Da feita que tu consegues montar ali o quadrinho, e aí tu, tipo, eu tô fazendo isso, tô errando aqui, então eu preciso... talvez a palavra que tu colocou, desenho, é a melhor coisa, porque eu consigo enxergar. E aí eu trilhei alguma coisa errada, tá errado aqui, então eu sei aonde eu tô errando,
para apertar essa porca para que o carro ande mais rápido. E aí tu tá focando na qualidade interna, que é fundamental, né? Sim. Quando a gente foca na qualidade... Aí qual é o reflexo disso na qualidade externa, né? Porque são dois caminhos que são fundamentais, porque assim, também não adianta eu querer ser uma entrega de alta qualidade para o meu cliente se eu estou ferrando o meu lado interno, se eu estou gastando mais do que eu posso, se eu estou endividando o escritório para atender um cliente que eu acho que é bacana, entendeu? Então, na ponta do lápis não é. Na ponta do lápis não é. Então, quando a gente consegue se qualificar internamente, sobra tempo, sobra capacidade e sobra conhecimento para a gente atuar no lado externo. Entende? E a gente consegue pensar e imaginar uma entrega com mais qualidade, pensar em como atender melhor o meu cliente, como gerar mais valor para ele, como oferecer para ele a melhor experiência, que é a palavra que está na moda, né? Que a gente traz da área da saúde. Hoje o mercado traz muito da área da saúde esse lance da experiência do paciente, né? Que hoje vira para a experiência do cliente. Então assim, como eu fazer para que a experiência do meu cliente, do começo ao fim, seja a melhor possível aqui dentro e que ele volte a comprar. Certo. Porque na advocacia tem muito disso intuito também. De você vender mais, ou seja, exato. Você fidelizar aquele cliente. Tem muito disso na advocacia, como tem na área da consultoria. O que eu tenho que fazer para o meu cliente voltar a comprar de mim? Entende? É aí que entra a tal da gestão por indicadores também. Ou seja, o que eu errei no passado, o que eu preciso fazer de bom no futuro para que o cliente volte a comprar. E para nós da consultoria, 2 indicadores são fundamentais. É a duração do contrato. Então, se de um mês para o outro, de um ano para o outro, vamos lá, vou analisar 2021. A minha duração média de contratos foi 5 meses. 2022 for 6 meses, tá ótimo. É um ótimo indicador. Porque demonstra que eu consegui reter mais tempo meus clientes, absorvendo a melhor experiência comigo. Entende? E o outro indicador quais desses clientes voltaram a comprar comigo e em quanto tempo. Porque demonstra que eu tô na cabeça do cliente quando ele precisa resolver um problema. Beleza. Aí a gente fechou. Processo. Fechou. Aí agora vamos dar o salto para os indicadores. O que é indicador? Existe uma fórmula mágica de indicador para toda e qualquer empresa, para todo e qualquer escritório de advocacia? Ou essa gestão por indicadores é personalizado de acordo com os processos internos do que cada sócio quer, do que aquele organismo empresarial demanda? Para falar um pouco sobre isso. Existem as duas coisas, Gustavo, assim, porque assim, se a gente pensar na história de advocacia, como tu falaste, ele é muito, o funcionamento da história de advocacia é muito parecido. O que vai diferenciar um dos outros? As ferramentas que eles usam para fazer gestão, a forma como lidera o time, a remuneração às vezes pode ser um pouco diferente, mas a rigor, o história de advocacia funciona da mesma forma. Então assim, neste caso específico, os indicadores vão ser muito parecidos. O que vai mudar? Exatamente o que tu falaste no finalzinho, que é a perspicácia do sócio, do mandatário, das pessoas que estão querendo comprar o serviço. Por quê? Porque o indicador ele não é só aquilo que é necessário. É a forma também como a liderança principal quer enxergar o negócio. Né? A rigor técnico, o que é um indicador? O indicador é alguma coisa, alguma referência que te informa se você está seguindo no caminho certo para atingir seu objetivo. Então a gente volta lá na política, visão, missão, objetivos. Frase, repete essa frase ficou... Não, é sério. Repetir igualzinho agora. Não, essa frase é boa porque assim, tem exatamente, vocês estão conversando, batendo uma bola, eu estou matutando aqui, trazendo para o nosso exemplo, e aconteceram essas dores exatamente do jeito que vocês estão falando. E essa frase resume bem, entendeu? Essa frase resume bem, porque a gente conseguiu identificar muita coisa após fazer isso, depois de muita dor, depois de muita resistência, depois de muito dizer não e negar e dizer que ninguém conhece o meu negócio, mas quando a gente começou a aplicar esses conceitos, muita coisa ficou clara. É isso. Entendeu? Muita coisa veio a lume e a gente conseguiu visualizar essa. É porque assim, cara, da mesma forma que você encontra conceito que diz que indicador é a forma como você quer enxergar o seu negócio, o conceito mais apurado, aliás, não é a forma, é através de que resultados e de que números você quer conhecer o seu negócio. Isso é uma visão de indicadores. Mas a visão que eu gosto mais é essa que eu acabei de dizer. Porque a gente parte lá de um planejamento estratégico, lá de uma gestão pelas diretrizes, entendeu? Que assim, se eu quero que o meu escritório cresça 20% em número de clientes no ano, isso é um objetivo, é uma meta, é um objetivo, é uma meta. Meus indicadores, eles têm que ser construídos para me informar se eu vou atingir esses 20%. E não para dizer se a porta quebra muito ou pouco. Exato.
Entende? Então, assim, não tem por que eu ter, às vezes, 15, 20 indicadores, se 17 desses 15, 20 indicadores não me respondem sobre o meu objetivo. Não me falam nada. Perfeito. São indicadores desqualificados. Agora, naturalmente, num processo de amadurecimento de gestão por indicadores, não é errado a gente começar com indicadores que não informam muito, para que a pessoa vá se acostumando e lá na frente eu diga assim, vamos transformar esse indicador que é bruto numa taxa? Porque quando eu transformo numa taxa, eu transformo ele em percentual. E aí eu tenho que cruzar com alguma coisa. E aí eu já cruzo duas informações e transformo isso numa taxa. Que transforma no indicador propriamente dito mais apurado que o anterior. Exato. E aí eu vou dizer assim, beleza, aí eu vou conseguir me responder, dizer assim, hoje é março, nós estamos em março, dia 25 de março. Quantos % eu tô da minha meta que eu quero ter no final do ano passado, no final do ano que vem? Desculpa, no final desse ano. Esse é o final do período estabelecido. Do período avaliativo, vai. Eu vou trazer para cá. Você entende? Entendi. Repetindo a frase que você pediu. Indicador é aquilo que precisa me responder se eu estou no caminho certo para atingir meu objetivo. Show. Entende? É isso. Não, a gente, indiretamente, já estava falando que eu estava pensando na nossa trajetória. A gente, quando começou a ver... a gente vai advogando. Qual é, assim... A gente vai operando, executando e tal, isso. Vamos pegar cliente, vou para rua para pegar cliente, vai para comissões da OAB, vai para reunião, que muitas vezes não tem nada a ver, não. Vai, tá lá na reunião, tá lá o Yuri em todos os lugares que você possa imaginar. Vai ser visto. Então... o intuitivo do advogado é participar de qualquer coisa. Sai entregando cartão. Sai entregando cartão velório, essas coisas. A gente vai participando de tudo. Esse é o intuitivo. Aí chegou assim, no caso do Gustavo, do criminal, a gente pegou e fez conseguiu mapear o faturamento por cada área, dividir os clientes tal por área, e a gente começou a ver o seguinte, olha, o cliente criminal, por exemplo, ele é um cliente que ele não entra diretamente, você não vai lá direto no cliente. Não prospecta, é difícil de prospectar, né? Ele não prospecta. Até acontece. Não, acontece e tal. Mas numa taxa de conversão, a maior fonte do cliente criminal, no caso do Gustavo, é o advogado de outra área. Então, assim, poxa, a maioria dos casos, dos maiores e tal, a maior parte do faturamento vem de causas criminais que são feitas a partir de parcerias com advogados de outras áreas, de escritórios que não atendem a área criminal. Que em tese são concorrentes nossos, mas que na área da criminal você faz parceria. A gente falou isso no episódio anterior sobre a importância das parcerias. E para nós, a visualização da importância das parcerias só se deu por uma questão simples. A gente olhou para trás o indicador, olhou o faturamento, da onde veio esse faturamento. Então, na hora de planejar para frente, a gente identificou o seguinte, olha... A estratégia do criminal que mais é efetiva é parceria com os advogados. Bora fomentar isso. Isso é o que ele acabou de falar. É a gestão estratégica e o indicador. Exato. A estratégia cara, não adianta eu querer sair captando. Eu preciso, em vez de ir visitando clientes, é melhor ir visitando advogados. Então é a estratégia. E aí eu tenho um indicador para medir isso, que vai ter um reflexo ou não no financeiro, que é outro indicador. Exatamente. Então eles se conversam entre eles, assim, para ficar bem claro para quem está ouvindo, para quem está vendo a gente, da importância do gestão por indicadores. E a gestão de indicadores é uma parte de um todo da gestão, porque aí a gente teria outro papo aí que levaria um tempão para falar sobre gestão estratégica. Aí também já é um negócio... maior. É outro tema. Já está convidado aqui, inclusive, para a gente falar sobre isso. Mas, enfim, ao fim e ao cabo, a importância é que até para eu fazer, como eles se relacionam, para eu fazer a minha estratégia do ano anterior, os indicadores do ano futuro, do ano posterior, os indicadores do ano anterior ou dos anos anteriores, é aquilo que tu falou, é o meu ponto de partida. É a tal da série histórica, né? É a tal da série histórica, é o banco de dados, é o que eu sempre comento também. É assim, quer conhecer melhor, quer ter um ponto de partida? Olha para trás e vê o seu banco de dados. É mais fácil é mais fácil que alguém compre o teu serviço, alguém que já comprou o teu serviço, alguém que já teve a experiência positiva contigo. Então, vai para frente, vai atrás disso. Isso é outro indicador, ou seja, entendeu? De que forma ele voltar a fazer, né? É importante. Enfim, eu sou bem apaixonado por essa questão de gestão de indicadores. É por isso que inclusive... mas assim, eu sou apaixonado, mas eu também entendo que, tipo assim, para que a gente tenha uma gestão por indicadores, a gente também precisa ter uma maturidade precisa bem grande de gestão, porque
Se a gente não tiver essa maturidade, a gestão por indicadores, ela é só... Ela se perde. Ela como você falou, tem indicadores que não vão servir para o seu negócio. A gente costuma trabalhar muito na empresa, nas consultorias, a gente sempre costuma trabalhar assim, com um diagnóstico, para entender exatamente a maturidade, estabelece quais são os processos mais críticos e o que a gente precisa melhorar, estabelece as ferramentas de melhoria contínua que vão ser utilizadas. Em paralelo a isso, a gente já vai estabelecendo os indicadores, porque esses próprios indicadores vão ajudar a gente a saber se a gente está no caminho certo. Perfeito. Entendeu? Se tem que mudar alguma coisa, se tem que mudar na abordagem, se tem que mudar a regra do jogo. E existem indicadores para todos os processos, externos, internos. No caso, eu estou falando da nossa dor que pode ser compartilhada pela dor de outros escritórios, de outros advogados. Como captar cliente, como precificar o teu serviço, como fechar um honorário, um contrato de honorários, enfim, quais áreas você vai focar para você... ter mais sucesso ou menos sucesso na tua advocacia, com quem você vai se associar, quanto investir, qual do teu target vai ser em marketing, enfim, tem uma série de indicadores que vão ser importantes para o teu negócio, no caso da advocacia. Sim. Essa semana eu estava ouvindo um podcast, que enfim, a gente fica ouvindo muito isso, e o cara falou uma coisa que para mim me tocou muito, e aí tem também que pode gerar um indicador a partir disso, por isso que eu estou levantando isso, qual é o core do escritório de advocacia? Qual é a essência? O que faz o escritório de advocacia, vamos dizer assim, existir? E aí eu fiquei pensando, são os processos? E o cara falou uma coisa que a mim me tocou muito. Cara, o core do escritório de advocacia é relacionamento. É relacionamento, ponto. É a partir desse relacionamento, que é um tipo de marketing, aí quando eu falo em relacionamento, eu falo em relacionamento entre pessoas, relacionamento na internet, isso que vai gerar negócios para o escritório de advocacia. Então, um dos indicadores que hoje eu reputo muito importante para a advocacia é qual o teu índice de relacionamento com as pessoas. Então, quantas pessoas te seguem nas redes sociais do marketing e te compram, né, como autoridade. Exatamente. Isso. Quantas pessoas entram essa é uma realidade nossa também na empresa de consultoria também, porque a gente presta serviço da mesma forma. Entendeu? Resolve alguns problemas da mesma forma como vocês resolvem. Então, vocês resolveram vários nossos aqui, inclusive. Deus o livre. Deixa pra depois. Tem que ser falado, enxadores aqui que Deus o livre. Mas que bom que a gente participou. É verdade, sim, pô, mas é legal participar disso. Legal participar dessa construção. E é isso, a gente costuma trabalhar muito esse lado da importância da gente ir a fundo, da importância da gente tentar entender, ou seja, conhecer o nosso negócio, ir atrás disso, buscar as medidas de marketing, porque, mais uma vez, o que vai fazer a gente vender mais, né? Matar chapéu, no bom sentido, né? A gente estabelecer um melhor relacionamento. E como é que a gente vai estabelecer esse relacionamento? Quanto isso representa na linha? O quanto isso... o quanto e como, assim. Como, exato. Fazendo isso aqui que a gente está fazendo, criando uma autoridade, virando uma referência, estando presente, mas também entregando com qualidade, porque também não adianta de nada a gente ser altamente referência e fazer o serviço mal feito, entendeu? Então é uma preocupação que a gente tem muito também na prestação do nosso serviço, cara, estamos entregando com qualidade? Se não estiver entregando com qualidade, alguma coisa tem que ser mudada. E nesse ponto, o relacionamento também, quando a gente fala relacionamento, as pessoas dizem, eu preciso conhecer pessoas novas para gerar novos negócios. Mas também não, é se relacionar com um cara que está sendo seu cliente e se relacionar com um cara que foi teu cliente para fazer aquilo que tu disseste. Eu posso, quantos clientes foram voltaram a comprar. E o cliente que está no momento como é que o meu serviço está sendo prestado? Tu só vai entender se o teu cliente te disser, porque para todos os efeitos, então eu tenho um relacionamento no pré-venda, eu tenho um relacionamento na venda e eu tenho um relacionamento no pós-venda. Então, tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Vamos dizer assim, a técnica, vamos colocar assim, né? A modernidade na área de qualidade, na área de processo, a literatura atual, ela diz o seguinte, que vocês podem encontrar isso em vários livros, inclusive livro de autoajuda e tal, que é trazer o cliente para o centro da tua decisão. Então, assim, voltando não, mas também reforçando a questão dos indicadores, tem que fazer parte das tuas estratégias o teu cliente.
Trazer o teu cliente para o centro da tua decisão, do teu negócio. O maior indicador. Ele é o teu maior indicador. Ele vai te dar outros maiores indicadores. E aí vamos voltar lá na cadeia de suprimentos. Se eu definir corretamente quem é o meu cliente e eu trazer o cliente para dentro do negócio, eu vou estabelecer... É mais difícil de eu errar o estabelecimento das minhas metas, das minhas estratégias, dos meus objetivos. E aí mais difícil ainda fica de eu errar na geração dos indicadores. Show. Agora, se a gente começar de trás para frente, pode. Nós fizemos. Pode, mas aí... Vai doer em algum momento, vai doer. Vai ser mais demorado, vai ser mais difícil, entendeu? Esses indicadores vão te mostrar que, tipo assim, não é isso... Até a importância do indicador. Esses indicadores vão te mostrar que, cara, não é isso que a tua empresa está precisando no momento. Exato. O que a tua empresa está precisando não foi o que... É isso. Lá em 2019, hoje, os números que a gente traçou de 2019 para cá fizeram a gente enxergar que, cara, o que a gente precisa agora, no momento, é criar um marketing para depois venda, etc. Blá, 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 blá. Show de bola. Acho que tem espaço aqui para outros podcasts, outros episódios aqui, Fernando, que, cara, é muito legal, muito bacana. Mas eu queria finalizar. Manda. Assim, eu sempre finalizo os 2 episódios anteriores, a gente finalizou da mesma forma. Qual a dica? Sabe? Aquela questão assim do... É o pedacinho, assim. Qual a dica que você dá para quem tá tentando? Tá começando, tá se formando agora, vai começar o seu escritório. As preocupações são várias. A principal delas de quem está começando é estabelecer o processo judicial, ou seja, ter o primeiro cliente, fazer as primeiras causas e tal. Coisas que nós não nos preocupamos lá atrás, mas assim, que dica você traz para que possa ser internalizada nesse processo de decisão? Que indicadores são os mais importantes nesse primeiro momento ou no momento de dor? Assim, é uma contribuição concreta para quem está escutando, para quem está acompanhando. Assim, qual a dica que você dá para esses momentos? O cara que está começando, vai começar a advogar, vai está se formando agora e tal, está definindo a sua carreira, ou aquele cara que está com dor, está numa sociedade que de repente não está legal, ou está sentindo uma certa dor, quer crescer junto, mas não está vendo por onde. Assim, qual é o primeiro ajuda, assim, é o mertiolate na ferida, assim, sabe? Porque o cara que vai começar é até, vamos dizer assim, ele não começa com vícios, né? Então, como é que começaria? Pro cara que começa correto, né? Eu vou fazer fatiar essa pergunta do Yuri. Qual a dica pro cara que tá começando e qual a dica pro cara que já tá ali, tá doendo? Acho que são 2 situações diferentes, me corrija se eu estiver errado. Não, são. Eu ia fazer isso na resposta, né? Eu ia conduzir a resposta dessa forma, porque realmente são diferentes. Cara, são 2 dicas. Então são 2 dicas. Um bônus pra galera, né? Cara, vamos primeiro pro cara que tá sentindo a dor, né? O cara que tá sentindo a dor, ele, acima de tudo, ele precisa ter a humildade de saber que ele precisa dar um passo atrás. Se ele fizer isso, se ele tiver a humildade de dar um passo atrás, ele vai perceber que ele precisa de ajuda. E aí a ajuda pode ser do sócio, a ajuda pode ser dos livros, a ajuda pode ser de uma capacitação, a ajuda pode ser de um processo de consultoria, a ajuda pode vir de várias formas. Mas ele precisa ter a humildade para reconhecer isso. E 2, ter disponibilidade de enfrentar, debruçar no seu negócio. Né? De se debruçar no seu negócio, de entender o seu negócio, porque a gente volta lá para o começo da conversa. Muitas das dores acontecem porque a pessoa não conhece o seu negócio. Sim. Muitos clientes chegam até nós... o serviço, mas não conhece o negócio. Muitos clientes chegam até nós dizendo isso. Eu não sei quanto sobra no final do mês. Eu sei que dá lucro porque eu vivo dessa empresa. Então eu tenho meu padrão de vida, as contas estão pagas, está dando lucro, mas eu não sei quanto está sobrando. Certo. E o cara às vezes tem 30 anos de empresa. Sim. Entende? Então assim, para quem tem a dor, a dica principal é humildade e conhecimento. Para e pensa. Né? E buscar, estudar, e ir atrás, e tentar fazer a gestão da melhor maneira possível, da forma que conseguir, né? E para quem está começando, eu tiraria a humildade, porque quem está começando naturalmente está começando do zero, já está humilde, não tem nada ali e tal. Mas para quem está começando... Dentro do direito a gente vê cada coisa. Para quem está começando, eu uso muito uma frase da minha mãe. Ou você aprende pela dor, ou você aprende pelo amor. Se você enfrentar uma coisa sem começar, se você enfrentar um assunto sem saber onde você está indo, ou até apostando numa coisa que não está muito clara, você pode até aprender, pode dar certo, mas se der errado, você vai aprender com a dor. Ou seja, tenha metas. Então aprenda pelo amor. O que é aprender pelo amor? Observe. E aí volta para a mesma dica do primeiro. Estuda. Aprende sobre o negócio.
sabe? Vai atrás, traça alguma meta na frente, porque assim, muitos dos problemas acontecem porque as pessoas não enxergam onde elas têm que chegar. Onde elas precisam chegar. Elas vão fazendo. Então assim, tem uma visão. A gente brinca às vezes e vulgariza às vezes, política, visão, missão, política, visão, missão. Mas a visão, ela é fundamental, cara. Concretamente, não é só pra botar na E é fundamental que você coloque uma escala temporal, porque você vai dizer assim, eu quero ser o maior escritório de Belém. Quando, mano? Entende? Então assim, eu quero ser o maior escritório de Belém. Uma meta smart, entende? Então assim, é isso, é conhecer, é estudar, é aprofundar a mente no negócio, é se planejar de fato para o negócio e ter uma visão. Para quem está começando, né? Aí você vai encontrar várias coisas, várias ferramentas de indicadores, ferramentas de qualidade, processos, fluxos, cadeia, uma porrada de coisa. Ferrou já. Mas vai estudar. A chance de errar é menor. Exato. É essa que é a ideia. Entendeu? Show de bola. Luiz Fernando, cara, brigadaço. Pra gente foi uma aula mais uma vez. Toda vez que a gente conversa disso com ele, é um aprendizado assim que pra nós foi doloroso demais e ainda é esse processo. A gente negligencia muita coisa, mas é sempre um aprendizado. Obrigado por topar fazer essa conversa aqui com a gente para, enfim, disponibilizar esse papo. Eu diria que é quase uma obrigação deles. Dizer outra coisa. Tu tá sendo tô rasgando uma seda aqui pro nosso amigo. Tem que estar aqui. Tem mais que vir mesmo. Não muito pelo consultor, mas muito mais pelo amigo que ele tem a obrigação. Que vir mesmo, é verdade. Eu tô rasgando fazendo aqui o papel de... Tá certo, é o marketing. É o marketing. Daqui a pouco o cara põe a câmera preto e branco, que são os offs, né? Aparece essa parte. É isso, e assim, cara, quem gostou, assim, pode seguir o Luiz Fernando nas redes sociais, segue aí a consultoria. Quem tiver com uma dor maior, a gente recomenda. Segue, diz pra ele quais são aonde a galera pode te encontrar. Sim. Né? Te encontrar a Mendes, que hoje a gente acabou não falando muito da Mendes de Jaque, mas talvez depois a gente possa chamar para bater um papo e conhecer um pouquinho mais o negócio. A gente foi focado gestão por indicadores, mas tem um outro bate-papo sobre esse negócio também novo, que é novo, né? Tá um ano e meio, 2 anos, né? Na Mendes Jaque que eu entrei, vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano agora que a gente fundiu as empresas e se tornou um negócio maior, né? Com mais possibilidade de atendimento do cliente, com mais áreas para atender o cliente. A gente costuma dizer que nós não somos uma empresa generalista. Nós atendemos em várias áreas porque nós adotamos um processo de partnership, onde as pessoas podem se tornar sócios da empresa na medida que elas trabalham em prol da empresa e que elas se desenvolvem. Então hoje nós temos vários sócios, porque são sócios de know-hows diferentes e que trouxeram negócios diferentes para o negócio, entendeu? Trouxeram clientes diferentes para o nosso negócio. Mas a gente pode falar sobre isso. Eu acho que o partnership é um negócio muito interessante que a gente adotou cedo. Nós adotamos cedo e está fazendo toda a diferença para a gente. E assim, a gente mostra isso com fatos e dados e provas, né? Então agora no começo do ano, 2 novas consultoras que nós tínhamos viraram sócias nossas, entendeu? Isso é um baita tema. É um tema muito legal, que aí seria interessante chamar inclusive o Caio e o Gustavo, que são meus sócios e que são dessa área, além dos outros sócios, mas que são dessa área específica. Já avisa eles lá quando você seria voltar, legal. Você já avisa eles. Mas é isso, obrado para vocês. As redes sociais e onde tu acha a galera lá? A minha rede social particular, né, vamos dizer assim, o Instagram é o @LFR_consultoria, mas vocês vão encontrar conteúdos mais assim focados em consultoria mesmo no @MendesGestão, que é o da nossa empresa e que vai te dar aí um norte em vários assuntos que a gente costuma também investir legal nessa área de marketing e de geração de conteúdo. Tá? Nós estamos com alguns projetos educacionais agora para o ano de 2022, mas são coisas que vêm pela frente, tá bom? Beleza. Obrigado de verdade pela oportunidade. É uma obrigação moral, um amigo estar aqui presente, mas também é um prazer muito grande falar do que eu gosto de fazer, falar do que eu sou suspeito para falar, porque, cara, foi muito bom. É fantástico. Foi muito bom. Foi uma aula, como eu disse aqui. E assim, quem curtiu, quem gostou, dá esse apoio aí pra gente, se inscreve aí no nosso canal, comenta, manda pros amigos, manda todo mundo se inscrever. É de graça. É de graça, ajuda e ajuda também a gente a procurar novos temas legais aí pra falar, pra ajudar aí o pessoal que tá assistindo, advogados, profissionais do direito ou não, enfim, todo mundo que se interessar por esses temas aí, que pra gente é muito importante e espero que tenha sido muito bom pra todos aí. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau.